Muito bem. Então, vamos lá. Um pouquinho sobre o nosso Instituto Despertar, né? De onde é que surge esse Instituto Despertar? Rosane, por favor, né, vá acrescentando aí as questões que você julgar pertinentes, né? Então, no dia 23 de julho de 2014, este que vos fala, né, abre uma empresa com o intuito de atender o Sebrae, né? O Sebrae tem seus trâmites burocráticos, então precisava ter uma empresa com pelo menos 6 meses de existência. Abri a empresa, fui atendendo alguns clientes, enfim, para daí, em 2015, efetivamente, a empresa ser credenciada no Sebrae. Comentei com vocês brevemente sobre essas questões burocráticas, né? E aí, em 2015, surge uma novidade que o Sebrae começava a exigir sócios, né? Sócios parceiros, né? Dentro de uma mesma empresa. E eu, como não tinha ninguém para entrar na minha empresa, acabei entrando, né, me associando a outra empresa. Então, comprei uma participação em outra empresa que já atendia o Sebrae, e aí seguimos, né, com esse intuito. Em 2016, então, eu efetivamente me associei a essa outra empresa. E aí, o que acontece? Em 2018, uma certa pessoa se associa a essa empresa também, que é a Rosane, né? A Rosane se associa a essa empresa onde eu entrei para atender o Sebrae, e aí a gente, né, começa a ter as experiências aí em conjunto, trabalhar junto, né, se conhecer. Em 2019, né, eu e a Rosane, né, encontramos algumas situações na empresa ali e decidimos, olha, acho que vamos sair, né, e aí eu faço esse convite, né, a gente conversa para a Rosane entrar na que até então era minha empresa, né, era só Douglas, né, Douglas Luiz Malisca Pereira ME, empreendedor individual, e aí a gente cria a DIR, né, D de Douglas, R de Rosane, DIR, consultoria e treinamentos, consultoria e treinamentos. Aí agora nós chegamos, né, no dia 30 de setembro de 2021, né, um pouquinho antes, alguns meses antes, a gente sentou, conversou, olha, a gente precisa formatar algo novo, né, trazer algo diferente, trazer algo que seja efetivamente transformador para a vida das pessoas. E aí então nós criamos o Instituto Despertar. Então o Instituto Despertar existe desde o dia 30 de setembro de 2021, mas a empresa, né, o nosso trabalho, a nossa experiência, nós nos conhecemos, isso vem de bastante tempo, né? Então, esse é um pouquinho da trajetória da nossa empresa. Certo, Rosane? Queres acrescentar algum detalhe? Bom, né, Douglas, só me apresentando aí, eu acho que a grande parte das pessoas que estão aqui já me conhecem, né? Mas então eu sou Rosane Fabian, para quem não me conhece ainda. Sou formada em contábeis, então sou contadora e trabalho na área de finanças já há mais de 20 anos, mas com intuito muito mais sempre empresarial do que pessoal. E a ideia do Instituto Despertar, ele vem para a gente trabalhar também um pouco mais o lado humano do negócio, não só o lado empresarial, né? A gente fala muito em negócios, dinheiro, lucros, né? E aí, depois dessa pandemia, 2 anos de pandemia aí, a gente viu que o voltar um pouco para a nossa área humana, para a nossa área pessoal, é mais importante efetivamente do que só negócios, né? Negócios vão e vêm com uma certa instabilidade ou são muito suscetíveis, enquanto o ser humano ele precisa estar preparado para encarar esses desafios que são muito estão acontecendo todos os dias, né? São imprevisíveis, vamos dizer assim. Então, tudo parece estar tranquilo quando, de repente, muda tudo, muda completamente o cenário e a gente tem que se adaptar o mais rápido possível, né? Então, a importância da gente olhar isso de forma um pouco mais humana, um pouco mais projetada pessoalmente para a gente encarar os desafios que tem a nível de mercado, a nível de negócios e a nível de mundo. Com certeza, muito bem colocado, Rosane. Acho que colocou de uma maneira bastante pontual, né, os objetivos aí do nosso instituto, né? Pegando o gancho da Rosane, né?
eu particularmente, eu fico assim, né? Vou me apresentar, vou falar de mim. Aqui o objetivo é a gente poder trazer o conteúdo para vocês e a gente criar essa conversa. Mas para quem não me conhece, né? A maioria, né, conhece mais a Rosane do que eu, então eu sou Douglas Pereira. Sou psicólogo, né? Sou formado em psicologia, mas também sou contador de história, né? Então, formado em psicologia, né? Tenho pós-graduação em gestão de pessoas, né? Empreendedorismo, marketing. E adoro trabalhar com esse ambiente empresarial, mas toda empresa é feita de pessoas, né? Então, quando a Rosane fala desse voltar o olhar para o mais humano, né? É poder entender, né, que aquilo que forma a empresa é o ser humano, quem gere a empresa é um ser humano, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Tanto para o pessoal quanto para o profissional, certo? Então, seguimos aqui a nossa apresentação. Como eu falei para vocês, então, o Instituto Despertar, né, ele surge com este nome este ano, mas a empresa já tem a sua bagagem, né, já tem o seu histórico, inclusive tendo atendido diferentes clientes aí ao longo dos últimos anos, né, clientes aqui da região, clientes do Rio Grande do Sul de maneira geral, né, então, eu atuando pelo Sebrae, atuei muito em micro e pequenas empresas, a Rosane tem uma bagagem aí muito significativa em grandes empresas, né, grandes e conhecidas empresas aqui da nossa região também. Então, esse é o Instituto Despertar. Sejam bem-vindos a este nosso primeiro evento oficial, digamos assim, evento oficial online, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer conhecê-los, é um prazer, né, como diz o Pumba lá do Rei Leão, é um prazer que me conheça. É um prazer também estar aqui conversando com vocês, certo? Muitos de vocês, quando se inscreveram, colocaram, né? Eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre gestão financeira, como é que eu posso dizer assim, entender melhor as finanças. Então, nós vamos fazer um pouquinho o contrário. Eu começo, né, com um pouco da minha parte, e aí a Rosane, né, termina, né, com a parte dela ali das finanças, que daí já emenda com as perguntas e dúvidas que vocês possam vir a ter. E se vocês também tiverem dúvidas na parte que eu vim apresentar, fiquem bem à vontade, né? Todos os treinamentos online, eu digo assim, né? Que normalmente tem o botãozinho, né? Levantar a mão, né? Não precisa levantar a mão, só abre o microfone, abre o coração, faz o teu comentário, faz a tua pergunta, que a gente está aqui para conversar. Não é o objetivo vir aqui e derramar um caminhão de conteúdo, um caminhão de informação aí em cima de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu me apresentei já daquela forma tradicional, né, falando quem sou eu, né, qual é a minha formação, minha experiência de trabalho, enfim, mas a gente tem uma maneira um pouco diferente de se apresentar quando a gente trabalha com psicologia positiva. Então, a nossa apresentação positiva é o seguinte: eu sou o Douglas e as minhas 5 principais forças de caráter são humor, né, então humor é a minha força de caráter que mais fica em evidência. Então, por que eu sou contador e conto história? Porque eu preciso colocar humor em tudo que eu faço, né? Se eu não estou dando risada, se eu não estou me divertindo, parece que eu acho que tem até alguém que, não me lembro agora quem fala a frase, mas que diz assim: um dia sem rir, um dia sem sorrir, um dia perdido. Para mim, esse é praticamente o meu lema de vida. Integridade, né? Então, integridade também tem a ver com autenticidade, né? Então, quando eu tenho a força da integridade, significa que eu sou uma pessoa que eu procuro fazer aquilo que é correto, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, eu procuro ser quem eu sou, né? Então, eu dificilmente vou estar aí, não, vou fazer de tal forma porque é assim que as pessoas querem ver e tal. Então, integridade, para mim, é um conceito-chave. Discernimento. Né? Nossa, Douglas, como assim discernimento? Discernimento tem a ver com julgamento crítico, não um julgamento crítico de criticar, mas poder fazer uma avaliação de diferentes lados, de vários pontos de vista. Então, eu gosto de brincar assim, quando a gente fala, eu sou psicólogo, qualquer pergunta que as pessoas fazem começa com depende, né? Depende do ponto de vista que você está olhando, depende do que você está pensando, depende de qual é o teu objetivo, aí a gente começa a construir a resposta. Outra força bem intensa minha gratidão, né? Inclusive, hoje é dia de ação de graças, então, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui, né, conosco hoje, né?
Então, gratidão é uma das forças que mais nos ajuda, que ajuda a nos proteger contra a depressão. Porque quando a gente é grato, por isso que está um pouco na moda, assim, gratidão, gratidão. Porque quando eu sou grato pelo que eu tenho, eu tenho, como é que posso dizer assim? Eu perco menos tempo querendo aquilo que eu não tenho. Então, eu reconheço aquilo que eu tenho, eu sou feliz pelo que eu tenho. E amor, né? E amor tem duas dimensões. É o amar o outro e se permitir ser amado, né? Quando eu falo da força amor, eu estou falando de eu sou uma pessoa que quando estou com a minha família é intenso, eu gosto de estar com a minha família, de conviver, enfim, né? Tem aquela história, família não se discute, se lamenta, né? Mas apesar dos pesares, apesar das diferenças, gosto muito de estar com a minha família, né? Apesar dos conflitos, gosto de estar com eles e talvez isso se ligue um pouquinho com a gratidão. É muito legal a gente poder se sentir amado pelas pessoas com as quais a gente convive também. Então, humor, integridade, discernimento, gratidão e amor, né? Para quem não me conhece, nunca me viu, essa aqui é a minha descrição, assim, ó, se tirar qualquer uma dessas forças é como se não fosse eu, como se não fosse eu. E todos nós temos essas 24 forças. Não vai entrar no tema aqui do que eu vou comentar, as forças, porque a gente está falando de liberdade emocional e as forças são um tema um pouco mais complexo, então eu vou falar de um outro ponto de vista. Então, a psicologia positiva, ela surge lá em 1998, né, quando esse cara aqui, o Martin Seligman, assume a Associação de Psicologia Americana, e ele começa a ver que a psicologia estava indo por um caminho, como é que posso dizer assim, prescritivo. A gente só vai estudar doença, estudar doença, estudar doença. Ele pensa, e se a gente invertesse? Se em vez de estudar a doença, a gente começasse a estudar a saúde? Se em vez de estudar a depressão, a gente começasse a estudar pessoas felizes? E aí ele se associa a esse cara aqui, que tem um nome estranho, mas eu já decorei como que fala, que é Mihai Csikszentmihalyi, né? Esse é o nome desse senhor aqui, que infelizmente faleceu esse ano, até não atualizei o slide ainda. Ele faleceu esse ano, acho que mês passado, se eu não me engano, né? O seu Mihaly Csikszentmihalyi. Martin Seligman continua vivo e é professor emérito da Universidade da Pensilvânia. Então, eles se juntam para para entender essas missões da psicologia que já existiam, mas a única que estava sendo usada era curar as doenças mentais. É um objetivo nobre, né? Doenças mentais são problemas que nos afligem e que causam uma série de transtornos. Mas a psicologia tem mais duas missões, né? Tornar mais feliz a vida das pessoas, né? Ou seja, não é só curar o transtorno mental. Se você é ansioso, eu vou tirar a ansiedade. E aí o que te sobra? Um vazio, né? E a felicidade. Então, eu preciso tornar mais feliz a vida das pessoas e incentivar e cultivar os talentos humanos. Então, essa também é uma missão muito importante da psicologia. O que o Seligman fala, né, é que a psicologia não é apenas o estudo da fraqueza e do dano, mas também o estudo das forças e das virtudes humanas. E que tratar não significa apenas consertar aquilo que está com defeito, mas também cultivar aquilo que nós temos de melhor. Então, essa que é a lógica do Martin Seligman, né, o pai, o fundador da psicologia positiva. E aí já começam aquelas diferenças assim, a psicologia positiva não é o pensamento positivo, é eu entender que existem malezas, existem mazelas, existe dano, existe tristeza, existe fraqueza, mas também existe muita força, né, em todos nós, né? Todos nós temos as 24 forças de caráter em diferentes intensidades, né? E a partir do momento que eu aprendo a usar elas, eu tenho uma tendência de viver uma vida mais satisfatória, uma vida mais feliz. Então, o que é liberdade emocional? Gostaria, né, se algum de vocês tiver a virtude da bravura, né? A virtude da bravura, não, a força, que bravura é uma das 24 forças de caráter. Se alguém de vocês tiver entre as forças principais aí, bravura, quiser nos ajudar aqui a construir esse conceito de liberdade emocional, o que é liberdade emocional para você? O que significa liberdade emocional para você? Muito se fala, né, pessoal, sobre inteligência emocional, né? A gente ouve falar muito sobre inteligência emocional e a gente vai por essa abordagem da liberdade emocional, porque lógico que para eu chegar à liberdade emocional eu preciso agir de uma maneira inteligente, mas aí eu querer ser emocionalmente livre. E livre não significa, não é necessariamente anarquia, não é, então eu não me importo com nada,
nada me faz sofrer, nada me faz feliz, então eu sou livre das minhas emoções. Não é isso. É liberdade no sentido assim, eu tenho liberdade para ir e vir, mas eu tenho uma casa. Eu tenho liberdade para ir e vir, mas eu tenho um escritório. Né? Então, eu tenho pontos de referência, mas eu não fico preso a esses sentimentos, preso a essas emoções. Então, essa que é a nossa ideia sobre liberdade emocional. Pegando os conceitos, então, da psicologia positiva, a gente começa a pensar, então, no bem-estar. Quando você se sente emocionalmente livre, você tem essa sensação de bem-estar. Né? Ah, Douglas, mas é a felicidade? Felicidade é um conceito muito complexo. Né? Muitas vezes assim, Douglas, eu só quero ser feliz. Ok, mas o que é felicidade para você? O que você precisa para ser feliz? Isso é muito individual. E a felicidade é como se fosse um índice. Né? Eu tenho momentos de emoções positivas e a minha felicidade oscila. O bem-estar, ele é um conceito mais amplo. Se eu estiver bem, se eu tiver bem-estar, eu muito provavelmente, né, vou estar com um nível, digamos assim, de felicidade mais elevado, talvez do que a média das pessoas. Mas, então a ideia, por que a gente não fala de felicidade? Douglas, é psicologia positiva, vamos falar de felicidade. Não, vamos falar de bem-estar, porque bem-estar é um conceito mais amplo. Vocês já vão entender o porquê. Que é o modelo PERMA, criado pelo Martin Seligman, que são 5 elementos que fundamentam o bem-estar. O primeiro dele é emoções positivas. Se eu tiver muitas emoções positivas no meu dia a dia, eu vou me sentir mais feliz, eu vou me sentir um bem-estar. Então, emoções positivas. Até tem uma chamada proporção de Losada, que diz que para eu o nível ideal de emoções positivas por dia é 3 para 1. Deixa eu inverter as mãos aí, que eu acho que para vocês está ao contrário. É 3 para 1. Então, eu tenho que ter 3 emoções positivas para cada emoção negativa. Aí eu começo a estar protegido dos transtornos mentais, digamos assim, de depressão, ansiedade. Então, se eu tenho 3 vezes mais emoções positivas no meu dia a dia, eu começo a me sentir cada vez melhor. Agora, se a proporção está 2 para 1, 1 para 1, né, 1 para 3, né, eu tenho uma emoção positiva e 3 negativas, aí a gente começa a afundar, né, entra naquela espiral, naquele círculo vicioso, né, que nos leva a outros problemas como depressão, ansiedade, enfim. O segundo ponto é o engajamento. Né? Uma vida de engajamento é uma vida em que depois eu vou entrar mais a fundo em cada um desses temas, mas a vida de engajamento é aquela situação na qual vocês provavelmente devem ter algum exemplo de alguma coisa que vocês fazem e que perdem a noção do tempo. Né? Parece que o tempo parou. Né? Eu, esses tempos atrás, faz alguns meses, eu achei uns Legos antigos, no tempo que eu era criança, lá na casa da minha mãe, e aí, assim, né, não estava na caixinha dele. Né? Tinha várias gavetas lá com as cores das pecinhas. Então, eu peguei o manual e eu comecei a construir aquele Lego, né? E procurando pecinha branca, e pecinha preta, e pecinha cinza, e pecinha marrom, e vai e procura peça em vermelha e amarela. Quando eu vi, era de noite. Quando eu vi, acabou no dia. Né? Eu comecei, depois do almoço, quando eu vi, escureceu. Eu não vi o tempo passar. Eu estava completamente engajado naquilo que eu estava fazendo. Então, quando nós sentimos que o dia passou rápido, é porque nós estávamos fazendo algo no qual nós nos sentimos engajados. E quando nós fazemos, muitas vezes, essas atividades que nos engajam, nós nos sentimos melhor. Relações positivas, relacionamentos positivos, é nos dar bem com as pessoas, né? Estar bem com as pessoas. Então, quanto mais relações positivas eu tenho, né? Seja na minha família, seja no meu convívio social com meus amigos, maior a probabilidade de eu ter bem-estar. Significado, né? O propósito que se fala muito hoje em dia. Né? Quando a minha vida tem significado, a gente encontra motivos para viver, digamos assim, a gente sente vontade de viver, a gente se sente feliz, né? A gente sente que tem por que acordar no outro dia, quando a vida tem significado. Então, a vida ter significado é algo extremamente importante também. Realizações. Então, a realização pessoal. Se eu sinto que tudo que eu tento dá errado, provavelmente eu vou ter muitas emoções negativas, né? Mas agora, se eu faço alguns esforços e as coisas começam a dar certo, isso também
nos ajuda nesse sentimento de bem-estar. Então, esse é o modelo PERMA, criado pelo Martin Seligman, né, para falar sobre, né, enfim, a psicologia positiva. E aí, vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. Até antes de eu começar a falar de emoções positivas, eu queria convidar vocês, né, espero que vocês tenham perto de vocês aí papel e caneta, porque quando a gente falar de realizações, quem quiser, né, vai poder fazer uma atividade para poder entender o seu nível de realização, certo? Então, quem quiser pegar o papel e caneta, já deixar pronto aí, né, fique bem à vontade. Emoções positivas. Então, a psicologia positiva fala principalmente 10 emoções positivas, né? Quando a gente fala de emoções positivas, o que vem à mente? Alegria, né? A alegria é principalmente emoção positiva. Mas existem 9 outras, né, até o nosso conhecimento. Gratidão, como eu já comentei antes, também é uma força, mas é uma emoção positiva, esse sentimento de gratidão, se sentir grato, né? Quando a gente se sente grato por algo, como se o coração da gente se aquecesse, né? Orgulho, Douglas, mas orgulho é pecado. Não é esse orgulho, essa vaidade cega. Orgulho no sentido de, por exemplo, eu falei para vocês do Lego que eu montei. Se eu tivesse ele aqui junto comigo, eu ia mostrar para vocês, porque ele me orgulha. Eu fico feliz de pensar nisso que eu consegui realizar, né, apesar de toda a dificuldade. Diversão, né? Então, quando a gente se diverte, a gente tem emoções positivas. Interesse, né? Se eu estou fazendo algo que me desperta interesse, eu estou sentindo emoções positivas. Esperança, esperança também é uma força de caráter, né? É uma força da virtude da transcendência. Então, esperança é eu poder esperar que as coisas vão dar certo. Não é um otimismo cego também. Esperança é eu saber que se eu botar o devido esforço, né, no objetivo certo, as coisas vão dar certo. E esperança também de que se der errado, eu vou ter a capacidade de resolver ou de corrigir e principalmente de aprender com o erro, né? Esperança, para mim, tem um pouquinho a ver com aquela frase, né, que acho que chama... eu não me lembro, é uma meditação, enfim, um lema. Deus me dê, isso independente da religião, enfim, me dê força para mudar o que eu posso, serenidade para aceitar o que eu não posso e sabedoria para saber distinguir a diferença. Então, esperança é isso, é eu esperar que eu vou, ter esperança de que eu vou poder dar conta dos desafios que me forem propostos. A admiração, então, às vezes a gente vê aquelas pessoas que a gente admira e a gente lê um livro, por exemplo, sobre alguma personalidade, ou vê um documentário, a gente se sente bem, né? Então, esse sentimento de admiração ele é bem positivo também. Inspiração, né? Quando a gente se sente inspirado, aquele momento eureka, que parece que acende a luzinha assim na cabeça da gente, né? A gente também tem emoções bastante positivas. Serenidade, como eu comentei com vocês agora há pouco também. Então, eu estar tranquilo, sereno, né? E essa é uma perspectiva que a gente traz também nessa ideia da liberdade emocional e financeira, a gente poder ter serenidade, a gente poder ter tranquilidade na nossa vida, né? No nosso dia a dia. E amor, né? Amor aí é a 10ª emoção positiva. Então, além da alegria, né? Que é a primeira que vem na cabeça, né? Temos mais 9 emoções positivas aí para a gente poder tentar cultivar no nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia como, né? No nosso dia a dia pessoal ou até no nosso ambiente de trabalho, né? Se a gente consegue cultivar essas emoções positivas no nosso ambiente de trabalho, cultivar de uma maneira natural, não de uma maneira forçada, de uma maneira, digamos assim, por obrigação. Se a gente consegue cultivar de uma maneira natural, muito provavelmente a gente vai estar aumentando o nível de bem-estar do ambiente no qual a gente se encontra. Engajamento, né? Engajamento foi a grande pesquisa do seu Mihai Csikszentmihalyi, né, que eu comentei com vocês, faleceu esse ano, né? Ele tem um livro muito importante, né, livro seminal, digamos assim, sobre a ciência do engajamento, que é Flow. O nome do livro é Flow. Então, quando a gente fala, eu estou engajado, eu estou em estado de flow. E como é que a gente entra no estado de flow, né? O estado de flow é esse aqui. Então, se eu tenho um desafio, né, esse eixo aqui, o eixo Y, é o desafio, e aqui o nível de habilidade e confiança que eu tenho naquilo que eu estou fazendo, se eu tenho habilidade e confiança razoável e o desafio é importante, eu entro em estado de flow.
né? Por que que eu entrei em estado de flow montando o Lego? Porque estava difícil, né? Não estavam todas as pecinhas separadas, eu tinha que procurar pecinha, um monte de pecinha da mesma cor, estava difícil, né? E, ao mesmo tempo, eu sabia fazer. Se algo é muito fácil e eu não sei fazer, eu entro num modo de apatia, né? Eu não consigo me sentir bem, né? Se a minha habilidade é um pouquinho maior e o desafio é baixo, eu entro no tédio, eu começo a fazer, por exemplo, assim, muitas tarefas repetitivas, né? A gente faz assim, quase como se fosse lá o Tempos Modernos, lá do Charlie Chaplin, né? Quando a gente vê, tá repetindo o movimento, né? Fica entediado. Se o nível de confiança é alto, né, e o desafio é baixo, eu entro no estado de relaxamento, né? Eu não dou muita bola para aquilo, né? E corro o risco, né, de daqui a pouco fazer alguma bobagem. Se o grau de desafio começa a aumentar, né? Se eu não tenho muita habilidade e confiança, eu começo a ficar preocupado. Se eu tenho muita habilidade e confiança, eu fico no controle. Mas também não é o estado de flow. Estar no controle, às vezes, é bastante desgastante emocionalmente. Se o grau de desafio é alto e a confiança e a habilidade é baixa, eu fico ansioso, né? Vai além da preocupação. Eu fico ansioso porque, meu Deus, eu vou fazer errado, meu Deus, eu vou ser julgado, né? Enfim. E se o grau de desafio é alto e o nível de habilidade e confiança é razoável, digamos assim, eu começo a entrar nesse estágio de empolgação, eu me sinto empolgado, né? E aí a tendência é eu entrar aqui no estado de flow. Né? E o que é esse estado de flow? Né? Já comentei brevemente com vocês, mas quando a gente entra no estado de flow, a gente se sente completamente envolvido naquilo que a gente está fazendo, totalmente focado, totalmente concentrado. A gente sente uma sensação de êxtase, né? Como se a gente se sentisse fora dessa tarefa realizada cotidiana, né? Como se a gente não existisse, tipo, quase como se a coisa estivesse acontecendo sozinha, né? A gente sente uma maior clareza interior, a gente sabe o que precisa ser feito e quão bem a gente está se saindo, né? Isso é muito importante. Pode parecer algo extremamente óbvio, mas muitas pessoas trabalham todos os dias e não sabem se estão fazendo a coisa certa, não sabem se estão dando o passo certo e por isso sentem muita ansiedade. Saber que a atividade é realizável, né? Então a gente sabe que a atividade é realizável, a gente sabe que dá conta, sabe que dá para fazer, né? Que as nossas habilidades estão adequadas à tarefa. A gente sente essa sensação de serenidade, ou seja, né, olha ali mais uma emoção positiva, né, a gente sente essa sensação de serenidade sem muita preocupação com relação a si mesmo, né, a gente se sente crescendo além dessas fronteiras do ego, né, então, a gente sente talvez até um pouco de orgulho, né, esse orgulho bom que eu falei, não aquele orgulho vaidoso, né, um orgulho bom, assim, olha só, cara, eu estou crescendo, né, eu estou num momento de crescimento. A gente sente essa ausência de percepção da passagem do tempo, que eu já comentei com vocês, né, totalmente focado no presente e as horas parecem que passaram em minutos. É como eu falei para vocês, simplesmente o dia virou noite, né, enquanto eu estava lá montando o Lego da minha infância. E a motivação é intrínseca. O processo se torna a própria recompensa. Se eu estou fazendo algo que me causa flow, esse processo é a recompensa. Né? Eu estar fazendo isso é bom o suficiente. Não preciso de ninguém para me pagar. É quase aquele negócio assim, eu faria de graça. Todo mundo tem alguma coisa que pensa assim, nossa, cara, se me contratassem para fazer isso, eu faria de graça. Provavelmente é algo que despertaria o estado de flow em você. Certo? Muito bem. Como eu falei para vocês, se vocês quiserem deixar as dúvidas para o final, podem ficar à vontade. E também, se quiserem, né, já interagir aqui, fiquem bem à vontade, só abrir o microfone e abrir o coração. Relações positivas. Então, aqui fica uma reflexão, né, sobre como que a gente se relaciona, né? Normalmente, o que acontece, né? Como que as pessoas celebram? Por exemplo, se eu fui promovido no trabalho, chego em casa, fui promovido. Como é que as pessoas celebram? Existem formas e formas, né? Então, existe o jeito construtivo e destrutivo, ativo e passivo, né? Então, na forma construtiva e passiva, olha só, fui promovido no trabalho. A pessoa com quem eu estou interagindo diz, que bom, parabéns. Né? Então, é construtivo, mas ao mesmo tempo, assim, né, morreu a história, né? Que bom, parabéns. Né? É tipo aquela história quando um filho ou uma filha vai bem no colégio, vai bem na prova, a gente fala, que bom, meu filho, parabéns, não fez mais do que obrigação. Né? Então, é um construtivo, né, passivo, até um pouco destrutivo, talvez, né? Porque a gente está dizendo assim, tipo, o teu mérito não tem muito... não fez mais que obrigação. Não, peraí, a criança, ela se dedicou, a criança, o jovem, enfim, ele se dedicou, ele estudou. Mas ele é folgado, colou na prova.
Bom, colou da pessoa certa, então. Não sei, alguma coisa de certo o cristão fez, né? Mas, enfim, né? Tô fugindo do assunto aqui um pouquinho. Destrutivo e ativo, né? Chego a contar uma notícia boa. Olha só, fui promovido no trabalho. Pá, quer dizer que agora você vai ter que trabalhar mais, então? Como é que vai ficar o nosso tempo de família? Você vai ter aumento? Ah, você vai ter que trabalhar no final de semana? E a hora extra, como é que fica? Né? Porque às vezes, né, se a pessoa é promovida para um cargo de liderança, ela perde o direito à hora extra, né? Então, assim, é o ativo, eu estou fazendo perguntas sobre essa situação que aconteceu, mas eu estou sendo destrutivo. A pessoa está toda feliz e empolgada com algo que ela conquistou, e eu vou lá e, né, como eu digo para vocês, né, uma das minhas forças é o humor, então eu preciso fazer uma piadinha, como se a pessoa vai lá e faz xixi no castelinho de areia, né, da pessoa chega toda faceira, olha só, fui promovido. Ah, mas então quer dizer que isso vai te dar mais trabalho, e aí, realmente vai valer a pena, vai compensar, né? Aí entra o destrutivo e passivo. Amor, fui promovido hoje. Ah, tá. Mas o que vai ter para janta? Quem nunca, né, teve alguma interação assim que você... Tudo bem, aqui eu estou falando de algo assim que talvez eu estou comentando de uma maneira eufórica, mas quantas vezes a gente não conversa com alguma pessoa e fala assim, ah, tu viu que tal coisa? Ah, sim. Mas e tal coisa? Sabe? A pessoa simplesmente destrói o assunto, né? Então, destrutivo e passivo. Qual que seria a melhor forma? A dica está no ativo, né? Mas ser ativo e não destrutivo. E aí, como é que seria? Nossa, que legal, estão reconhecendo o teu trabalho, me conta tudo. Onde é que tu estava quando ficou sabendo? Como é que o teu chefe te deu essa notícia? Como é que tu ficou sabendo? O que essa pessoa falou? Né? Quais são as qualidades que essa pessoa enalteceu de você? Ah, que legal, então teu trabalho árduo aí está sendo recompensado. Então, isso é construtivo e ativo. É você realmente estar ouvindo a pessoa e interagindo com ela de uma maneira positiva, né? E aí não é só, volto a dizer para vocês, né? Quando a gente fala de psicologia positiva, relações positivas, não é só o positivo pelo positivo, é um positivo verdadeiro. Eu realmente fico feliz por isso que a pessoa conseguiu alcançar, isso que ela conseguiu realizar. Significado, né? Uma palavra que talvez ainda não esteja muito na moda, mas eu imagino que nos próximos anos vai estar bastante. Ikigai, né? Ikigai é uma palavra em japonês que significa razão de ser, né? Tem uma ilha, se eu não me engano, no Japão, que é uma ilha que tem as pessoas mais longevas. O Japão já é um país longe, porque as pessoas vivem bastante. Eles têm hábitos saudáveis, enfim e tal. Mas tem essa ilha que é mais ainda. Então, eles foram fazer uma pesquisa lá. E qual que é o segredo? Ikigai. Então, Ikigai é a razão de ser. Quando você sabe a tua razão de ser, né, você sabe o motivo que te faz levantar da cama. E para encontrar o Ikigai, é muito simples. É só responder 4 perguntas. É entender aquilo que você ama fazer, né, o que você ama fazer, e aquilo que você é bom em fazer. O que você ama e você é bom? Essa é a tua paixão, né? Ah, eu amo jogar videogame, né? E sou bom, jogo bem, né? Isso é uma paixão. E se eu viver da minha paixão, eu tenho uma vida agradável. O que eu sou bom em fazer e o que eu posso ser pago para fazer? Olha, eu sou bom de compartilhar o meu aprendizado, compartilhar meu conhecimento. Isso eu posso ser pago para fazer. Profissão, né? Não à toa, trabalho com consultoria e treinamentos, né? Então, essa é a vida produtiva. O que eu posso ser pago para fazer e é bom para o mundo? Talento, né? Então, esse é meu talento para eu viver uma vida plena. É isso que eu e a Rosane estamos construindo aqui no nosso Instituto Despertar, quando a gente pensa, olha, é uma empresa, a gente tem fins lucrativos, digamos assim, mas a gente quer entregar algo que seja bom para o mundo, né? Nós queremos, né, entrar como é que posso dizer assim, viver o nosso talento, né? E aí, quando é aquilo que eu amo fazer, aquilo que é bom para o mundo, é a minha missão. E aí eu tenho a vida significativa. Quando eu encontro essas 4 coisas, o que eu amo fazer? Eu amo interagir com as pessoas, eu amo contar histórias, eu amo falar, eu amo ouvir, eu sou bom nisso, posso ser pago por isso, isso é bom para o mundo, porque o mundo precisa de mais perspectiva, de mais pontos de vista, o mundo precisa de mais diálogo, pelo menos essa é a minha visão, não sei se vocês compartilham dessa minha visão, né? Então, eu sinto que no meu trabalho, no meu dia a dia, eu vivo meu Ikigai. E o convite que eu faço para vocês é que vocês procurem responder essas 4 perguntas: o que você ama fazer, o que você é bom em fazer, o que você pode ser pago para fazer e o que é bom para o mundo. E se você encontrar uma coisa que preenche essas quatro perguntas, aí você está muito próximo de fazer o teu Ikigai. Ah, Douglas, mas eu já estou fazendo outra coisa agora. De repente começa pequenininho, vai devagar, né? Começa como um hobby, né?
Então, mas não vou me delongar muito aqui, porque senão, né, dá para fazer uma aula só de Ikigai. Ciência, o que a ciência diz sobre isso? Né, foram fazer um estudo, né, botaram 2 grupos, né, o grupo teste e o grupo controle, em que um grupo ia fazer algo beneficente e um grupo ia fazer algo divertido. Né? O grupo que fez algo beneficente teve um aumento do sentimento de felicidade, das emoções positivas, ao longo do tempo, ao longo prazo. E quem fez algo divertido teve picos de emoções positivas, mas esse sentimento não perdurou. Então, quando nós fazemos algo que é significativo, quando nós fazemos algo que é beneficente, né, algo que é bom para o outro, né, isso até tem um livro que eu gosto bastante, 12 Regras para a Vida, acho que é a 2ª regra, ou a 4ª, que fala, cuide de você como se você cuidasse de alguém por quem você é responsável. Né? Por que a gente cuida do remédio do cachorro, né? A gente dá a comida para ele na hora certa, a gente dá a ração certa que ele precisa, né, para a idade, para o tamanho, e a gente não cuida da gente. Né? Porque a gente tem esse instinto, digamos assim, de proteger o outro. Né? Mas a gente também precisa cuidar da gente. Né? E, por fim, realizações. E aí fica o meu convite para vocês, quem tem papel e caneta na mão, né, vão dar uns 5 minutinhos aqui para eu não alugar, né, não dar uma de Faustão e ficar alugando só o microfone aqui, né, deixar a Rosane também poder conversar com vocês um pouquinho. Realizações, esse escopo do modelo PERMA surgiu, né, ali de uma conversa do Martin Seligman com essa pessoa aqui, com a Angela Duckworth. Ela tem um livro bem legal chamado Garra, e nesse livro ela tem esse inventário aqui, que é a escala de Garra, né? Então, assim, no entendimento dela, a garra é o que faz a diferença entre pessoas realizadoras e pessoas procrastinadoras, pessoas que, né, têm sonhos, têm objetivos e nunca tiram as coisas do papel. Então, aqui tem 10 perguntas e aí vocês podem responder com nada a ver comigo, não muito a ver comigo, um pouco a ver comigo, bastante a ver comigo, totalmente a ver comigo. Para termos um pouco de celeridade, né, e não ficar tão moroso aqui, vou dar 5 minutos, né, e ficar em silêncio aqui, eu vou lendo as perguntas e vocês vão respondendo, né, nessa escala aí, de nada a ver, não muito a ver, um pouco a ver, bastante a ver e totalmente a ver. Então, novas ideias e novos projetos, às vezes, me distraem dos anteriores. Então, avalie aí qual é como é que você se avalia. Obstáculos não me desestimulam, eu não desisto com facilidade. 3. Muitas vezes eu defino um objetivo, mas depois eu prefiro buscar outro. 4. Sou um trabalhador esforçado. 5. Tenho dificuldade para manter o foco em projetos que exigem mais de alguns meses para terminar. 6. Eu termino tudo o que eu começo. 7. Meus interesses mudam de ano para ano. 8. Sou dedicado, nunca desisto. 9. Já estive obcecado durante algum tempo por certa ideia ou projeto, mas depois eu perdi o interesse. 10. Já superei obstáculos para conquistar um objetivo importante. Se você está sem papel e caneta agora, não consegue responder, quiser tirar um print, né, dessa tela, fica à vontade. Né? Tira o print e responde lá depois. E aí agora eu vou passar o gabarito para vocês. Como é que se faz o cálculo dessa escala de Garra. Então, basicamente é o seguinte, né? Cada pergunta aqui tem uma pontuação diferente. Então, as perguntas ímpares, a escala começa do 5 e termina no 1. Então, nada a ver comigo pontua mais do que totalmente a ver comigo. E as questões pares,
começam do 1 e vão até o 5. Então, nada a ver comigo, pontua 1, e totalmente a ver comigo, pontua 5. Aí você soma as suas respostas, né? Então, marquei um pouco a ver comigo, então marca 3 pontos. Soma todos os pontos e divide por 10. Aí você vai ter a sua média, né, na escala de Garra. Vou dar uns 30 segundos aí para vocês somarem, né, se vocês já responderam. Se não, podem também tirar um print, né, dessa tela e responder depois. Ou comprar o livro Garra, que eu recomendo bastante, muito bom. Estou vendo uns rostos, uns rostos aí bem concentrados, legal. Dá para ver que o pessoal está fazendo o teste aí mesmo, tá? Estão calculando aí. Quem quiser compartilhar ali, ó, Na sua escala de Garra, o fique à vontade. resultado é bem interessante. E eu estou chegando ao Esse final, teste é então vai muito dar tempo. bacana. Como, Rosane? Douglas, Diga. perdão aí, né? Não, Eu já pode falar. tô. Esse teste é muito bacana que eu já vi, vocês também devem ter visto já. Tem pessoas que têm uma pulseirinha escrito eu termino tudo que eu começo. Vocês já viram isso, gente? Eu tive a importância das vezes da gente encerrar ciclos, né? E realmente fazer da garra um objetivo de vida e a gente realmente seguir o nosso fluxo. Porque a tendência da vida é nos confundir, é nos bagunçar, é desviar a nossa atenção. Então, a gente perde realmente o foco no meio do caminho para algumas coisas que são importantes para nós, em função da nossa rotina, do nosso dia a dia aí. E a gente deixa de realizar algumas coisas que são emocionalmente essenciais para que a gente tenha uma vida plena ou tenha uma plenitude de emocional. A gente tenha uma garantia, a gente se sinta bem. Esse é o foco. Isso Então, aí. é um teste muito bacana aí. Quem quiser compartilhar resultado aí. Fique bem à vontade. Olha só, pessoal, imagino, né? Agora já demos tempo aí para vocês, né, fazerem o cálculo, somar os pontos, né, fazer a média. Então, qual que é o percentual de Garra, né? Se você fizer a média, né, e der 4,9, você está com a escala super alta, você está com uma pontuação maior do que 99% das outras pessoas. É isso que esse percentual aqui significa. Você está no top 1%, né? Se a tua escala deu 4,7, você está no top 5%. E por aí vai, né? Então, digamos assim, a maioria das pessoas, segundo o livro lá, fica mais ou menos nessa área aqui, que é entre 3,8, né? Acho que aqui tem um ponto errado, acho que é 4,3, não é 2,3. Entre 3,8 e 4,3, assim, 4,1, né? Essa é a maioria dos resultados que aparecem. E aí a Angela Duckworth, lá no livro dela, tem a hipótese, né? A teoria de que talento vezes esforço é igual a habilidade. A psicóloga é uma coisa linda, né? A Rosane é contadora, os cálculos dela é tudo com número, né? Bota lá 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, né? Por aí vai. O psicólogo bota palavra, né? A gente faz cálculo com palavra. Então, talento vezes esforço é igual a habilidade. Então, se eu tenho talento para algo e eu me esforço nisso, eu crio uma habilidade. Agora, o êxito, o sucesso, vem da habilidade vezes esforço. Então, a Angela Duckworth, ela fala que o esforço conta em dobro, né? É como se o sucesso fosse o talento, né, vezes esforço ao quadrado, né? Então, o esforço tem uma valência dupla. Né? Então, para eu ser bem-sucedido na vida, eu preciso me esforçar, eu preciso fazer sacrifícios, eu preciso estar disposto a abrir mão de algumas coisas. Hoje eu estou aqui no meu escritório, né, longe lá da minha casa, né, tem uma fofoleta lá, coisa mais linda do mundo, de 3 aninhos, né, que adora fazer bagunça comigo, e eu abri mão disso hoje para estar aqui, né, com vocês, compartilhando esses conhecimentos. Por quê? Porque é esse o caminho, né, para que a gente possa alcançar coisas da vida, é fazer os devidos esforços para alcançar os nossos objetivos.
né? Então, a psicologia positiva nada tem de pensamento positivo, né? Ou seja, é eu imprimir efetivamente os esforços para que as coisas aconteçam, não é eu simplesmente, eu sou talentoso, as coisas simplesmente vão acontecer naturalmente, não é por aí, né? Eu sou talentoso, eu sou bom, eu sou... Ok, mas se eu não me esforçar, né? Poderia, se a gente tivesse, né, uma tarde inteira para ficar falando, entrar em outros aspectos aí mais polêmicos, mas vamos ficar por aqui nesse assunto. Certo, pessoal? Então, né, o objetivo da psicologia positiva é ajudar você a superar obstáculos com aquilo que você tem de melhor. Né? Então, aqui, o que a gente está vendo? Né, uma equitadora, né, fazendo, né, um cavalo saltar um obstáculo. Mas, muitas vezes, o nosso cavalo parece que está assim, né? O cavalo tem toda aquela potência, aquela força para ser né, um colosso, e se eu ensinar o cavalo bem o suficiente a ficar parado quando ele está amarrado em qualquer lugar, né? Tem uma música, até se não me engano, é do Chiquito e Grupo Bordoneio, que fala, né, que se o cavalo soubesse a sua força, ninguém parava em seu lombo, né? Então, quantas vezes a gente não reage assim às situações da vida? A gente acha, não, eu não consigo, não posso, não dá, não tem como, né? E quando vê, a gente está amarrado numa cadeira imaginária ali, que a gente acha que é um poste, que é algo que a gente não vai conseguir mudar, né? Então, a psicologia positiva está aí, né, para ajudar a encontrar quais são as tuas forças, né, e o que você pode fazer para utilizá-las da melhor maneira. E aí, um presente que eu tenho para vocês é o seguinte, né? Tem o nosso site aqui do Instituto Despertar. Se você entrar em institutodespertar.me/via, você vai acessar um formulário que você vai responder lá. Tentem, não precisa fazer isso agora, isso é realmente meio tema de casa. Eu me comprometo a analisar e corrigir os formulários de todos vocês, né, que quiserem, que assim quiserem. Então, institutodespertar.me/via, e aí lá você coloca teu telefone, teu e-mail, eu vou mandar o relatório tanto no WhatsApp quanto por e-mail, certo? E aí você vai conhecer a hierarquia das suas 24 forças de caráter. Tá bom? Muito bem, da minha parte, então seria isso. Se quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, quiserem comentar sobre a escala de Garra, se vocês fizeram o exercício, ou se não, a Rosane toca aqui, né? Segue direto, e como ficar melhor para vocês. Rosane, eu liberei aqui o compartilhamento de tela, tá? Então você não precisa ser a host aqui para compartilhar, tá bom? Ok. E aí, pessoal, todo mundo aí ainda? Cansaram? Não? Cadê todo mundo aí? Ninguém interage? Todo mundo quieto? Pessoal, então, a gente vai passar para um assunto um pouco mais, como diz o Douglas, né? Um pouco mais medível, né? Mensurável, uma coisa mais exata, mas que ela tem uma relação, entendemos nós, né? Que ela tem uma relação direta e muito forte na vida com as emoções, né? O título que nós criamos para o Instituto Despertar, que é a liberdade emocional e financeira, ela vem justamente porque nos últimos anos que a gente estuda, o Douglas na parte toda de psicologia e eu trabalhando muito com finanças, mas trabalhando também muito mais desenvolvimento pessoal meu, entendemos que quando falamos em equilíbrio de vida, plenitude, satisfação, as duas energias ou as duas áreas da vida que mais têm impacto em todas as demais, ou que são capazes de manter o equilíbrio com muito mais facilidade, é a emocional e a financeira. Então, é por isso que hoje nosso esforço todo, tanto de estudo quanto de passar para as pessoas um pouco desse conhecimento, é justamente isso. Se nós temos uma vida financeira desequilibrada, não há emoções que consigam se manter. Então, gastamos dinheiro para recuperar nossas emoções, gastamos
ou desequilibramos nossas emoções para recuperar nosso dinheiro. Se ambas não estiverem equalizadas, a gente realmente não consegue manter equilíbrio. Então, quando falamos em liberdade emocional e financeira, elas têm uma relação muito próximas. Algumas vezes, inclusive, inseparáveis. É muito difícil a gente dizer até onde a culpa é do financeiro, até onde a culpa é do emocional. Porque ela é tão casado esse processo que a gente vê que os gastos são relativos a muitas emoções e as emoções são relativas a muito gasto. Ou muita receita, né? Nem sempre gastos, mas normalmente a finança, ela nos atrapalha quando ela está ruim, não quando ela está boa, né? Quando ela está boa, normalmente ela traz muitas daquelas emoções que o Douglas falou aí, né? Dessas que é as de prazer, de alegria, de bem-estar, né? Então, o objetivo realmente é a gente tentar unir essas duas áreas da vida para que a gente possa, como a gente fez na nossa vida pessoal, na nossa vida de empresa, é também passar um pouquinho do nosso conhecimento para que todo mundo possa trabalhar isso, né? E chegando dezembro, né? Porque a gente fala em dezembro e na nossa época de ano agora, porque muitas e muitas pessoas usam essa época do ano para planejar o próximo ano todo, né? Então a gente diz, agora sim, vou pegar meu papelzinho, vou botar todas as minhas metas, vou começar a fazer os meus cálculos, eu vou guardar X dinheiro, vou fazer tal curso, vou comprar tal coisa. Tudo a gente planeja agora, na virada do ano ali no Réveillon, dia 31, a gente vai lá, bota o papelzinho embaixo do santo, do Buda, do sei lá, a gente faz todas as nossas simpatias para que a gente no ano que vem atinja a nossa meta, né? E aí, se a gente não tem foco, se a gente não tem equilíbrio, se a gente não tem garra, a gente dificilmente chega em dezembro, quando vai fazer o balanço lá e diz assim, cara do céu, essa não consegui, essa não consegui, essa não consegui, e assim vai indo, né? Esses dias, numa conversa com uma amiga, ela me disse, eu pego, agora eu vou fazer o meu balanço do ano e as metas que eu não atingi, eu vou passar para a próxima agenda, né? Para a próxima agenda, para o próximo ano. Só que, se a gente olhar, a nossa vida, ela é muito... vamos dizer assim, a gente não sabe o dia da manhã, a gente não sabe como isso vai terminar, a gente não sabe quanto tempo a gente estar aqui. Então, deixar um objetivo que é importante para nós para o ano que vem, pode ser que a gente não tenha. Isso a gente viu, principalmente agora com esses 2 anos de pandemia, que todos os nossos objetivos mudaram da noite para o dia e a gente não conseguiu fazer nada do que a gente tinha programado, né? 2020 aí, a gente programou muita coisa, né? Entramos o ano dizendo que seria o melhor ano econômico do Brasil, que nós iríamos bombar, as empresas iam... E aí, dia 14 de março de 2020, vem lá uma chamada, diz assim, para tudo, o Brasil para, ninguém mais trabalha, ninguém faz nada. Os funcionários, e alguns de vocês eu acho que também pegaram essa situação, os funcionários tiveram redução de salário, redução de horas, e assim foi. E aí, como que a gente se organiza financeiramente com uma situação dessas, né? E aonde vai as nossas emoções, sabendo que hoje um dos índices do Brasil é que 85% do povo brasileiro tem endividamento, né? Boa parte do povo brasileiro não consegue pagar suas contas em dia, e aí compromete o salário dos 12 meses, dos 24 meses, ou das vezes de anos, e quando chega um momento que você perde essa renda, como ficam suas emoções? Então, são assuntos que são áreas da vida que realmente não tem equilíbrio. Isso você já não tem inúmeras outras, tu cria inúmeros outros problemas, ou tu desestabiliza todas as outras áreas, né? E por isso a nossa tão grande preocupação com relação a isso. Falando em finanças, lógico, quem é que está aqui conosco? Nós temos 15 pessoas
A gente tinha o pessoal de fora, o pessoal aqui, que mandou mensagem aí que tem temporal, que tem chuva, que não conseguiram conectar. A gente vai estar conversando outras vezes, para quem quiser, com certeza, né, Douglas? Não é o primeiro, não é a única, são várias. Mas quem que está aqui no grupo que pode compartilhar comigo, que faz planejamento anual, que tira ali o final do ano e me diz, quero saber o que eu vou fazer para 2022. Ou que já tem em mente o planejamento de 2022. Tem alguém que faz isso? Então, o que a gente chama de liberdade financeira? Eu fiz uma pergunta esses dias para uns colegas meus, acho que até a Laiana está por aí ainda. Quando a gente fala em riqueza, qual é o conceito de riqueza? E aí, se a gente olhar, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero ser rico, eu quero ter uma empresa super bem sucedida, eu quero ganhar um salário, eu quero. Conceito de riqueza, ele é muito pessoal. E às vezes a riqueza, para mim, a riqueza é bem-estar, não é dinheiro. Outros dizem, riqueza é família, riqueza é ter uma chácara num terreno perto do mato, no rio, para mim poder relaxar. Então, cada um de nós tem um conceito diferente para a riqueza. E a riqueza, realmente, ela tem muito a ver com o nosso estado de plenitude, de bem-estar. O que vale para mim? Dinheiro? Se ele me traz bem-estar, sim, é dinheiro. Não, dinheiro é uma coisa que... não, o principal motivo de eu estar aqui é emoções, é diminuir a minha ansiedade, é ter algumas coisas assim são muito importantes para a nossa vida que dinheiro nenhum compra. Ou às vezes a gente ouve a expressão de que a pessoa é tão, tão rica que ela só tem dinheiro. Aliás, tão, tão pobre que só tem dinheiro, não tem mais nada. Então, são coisas que, conceitos que o dinheiro, ou a riqueza, ou a liberdade financeira, ela traz uma amplitude muito maior do que especificamente dinheiro. Apesar do dinheiro promover muitas emoções para cada um de nós. Sem dinheiro, não temos como manter bem-estar. Nós precisamos comer, nós precisamos nos vestir, nós precisamos usar esta energia, ou usar este recurso para prover a nossa tranquilidade, vamos chamar assim. Então, liberdade financeira é eu ter o equilíbrio. Quanto eu preciso para manter um equilíbrio e ter uma tranquilidade? Eu chegar em casa no final do dia e dizer, hoje eu posso descansar. Ou eu posso deitar de noite no travesseiro e dormir com muita tranquilidade, sabendo que eu não estou com dívida, ou eu não tenho que correr atrás de um recurso para pagar um boleto que já venceu, estou indo a protesto, faltou dinheiro no final do mês, não vou ter dinheiro para pagar o leite da criança, enfim. Então, liberdade financeira, para algumas pessoas, pode representar muito dinheiro, para outras, representar muito pouco. Depende muito do nosso ponto de vista e de quanto isso pesa na nossa vida, né? E aí, quando a gente fala em inteligência emocional financeira, ela tem um conceito somatório aqui. O que é inteligência emocional financeira? É eu conhecer a mim mesmo, ou seja, eu tenho que saber o quanto isso é importante para mim. Para algumas pessoas, se tu disser, eu vou te dar um emprego, vou te oferecer um salário, 20 mil reais por mês, criatura, mas você tem que fazer, você tem que vender. A pessoa vai dizer, não, eu não estou disposta a vender, mesmo que seja por um salário desses. Não é a minha habilidade. Agora, eu vou oferecer 2 mil reais para essa mesma pessoa, dizer assim, você vai fazer o que você mais gosta na sua vida. A pessoa pode dizer, sim, isso eu quero. Por quê? Porque nem sempre dinheiro é importante para mim. Quando eu me conheço, quando eu conheço a mim mesma, eu sei aonde são os gatilhos e o que eu tenho que trabalhar. E aí sim eu consigo manter um equilíbrio do que eu preciso, do que eu quero e da onde eu quero chegar. E aí usar o financeiro
a meu favor para conseguir realmente realizar os meus sonhos, as minhas expectativas, os meus projetos, enfim. Somando-se ao conhecimento, eu preciso desenvolver a habilidade de lidar com os sentimentos. Quando o Douglas falou em emoções aí, muitas dessas emoções, quando elas não estão em equilíbrio, elas desencadeiam justamente algumas, normalmente, impulsos. E hoje, se a gente olhar assim, pelas pesquisas que a gente vê e pelas pessoas com quem eu converso mais especificamente, as pessoas que mais têm problema financeiro são as pessoas que compram sem pensar. E essa é uma das principais causas das pessoas se endividarem. Principalmente com um negocinho que todo mundo ama, de paixão. Inclusive eu, né? O bendito cartão de crédito. A gente vai lá, faz nossa compra, ai, olha só que máximo, agora vem a Black Friday, é uma maravilha, a 7ª maravilha do mundo, né? A gente compra, paga em 12 vezes, daí o preço está muito bom, tu não precisa daquilo, mas você vai lá e compra. Por quê? Porque o preço está ótimo, está em promoção, e daí não preciso mais, eu vou comprar. Então, impulso, emoções, tô triste, vou gastar. É muito comum. A gente diz as mulheres, né? Mas os homens às vezes são melhores que as mulheres nesse sentido, né? De tô triste e vou pro shopping, né? Vou comprar 10 sapatos, 5 bolsas, né? Por quê? Eu vou, de certa forma, eu vou usar uma forma de escape do meu emocional fazendo uma compensação. Uma compensação emocional que me dura muito pouco tempo. Normalmente é uma emoção, assim, é um prazer curto, de curto tempo, mas que eu vou ter lá 12 meses para pagar no meu cartão de crédito, né? E outro fator extremamente importante para a nossa inteligência emocional é a tomada de decisão. Então, sim, se perguntem 10 vezes se você realmente precisa daquilo que você está comprando. Se realmente aquilo vai fazer a diferença na tua vida. Por que comprar um carro de 200 mil reais ou um carro de 100 mil? O que ele vai te trazer de diferente naquele momento? Para você investir um dinheiro maior ou menor? Sempre quando você não tem esse dinheiro, né? Se você tem o dinheiro guardado, pode ser uma decisão muito tranquila. Mas quando você não tem esse dinheiro, que você precisa fazer uma dívida, o que essa dívida vai te trazer? Então, isso é muito importante a gente pensar. Por que a gente diz isso? A inteligência emocional financeira é a nossa capacidade de autogerenciamento. Olha que interessante. A gente precisa simplesmente se autogerenciar. Mas eu mando em mim. Mentira. 80% das tuas ações, elas são impulsivas ou são guiadas. Por quê? Porque nós somos guiados pela mídia, nós somos guiados pelas oportunidades, nós somos guiados pelo nosso ambiente, nós somos guiados pelas pessoas que nos rodeiam. Enfim, a gente está o tempo todo recebendo impulsos para a gente... impulsos de todas as maneiras possíveis para nos adequarmos à sociedade, seja em compras, seja em emoções, seja em lugares, aonde eu vou, com quem eu falo. Eu estou sendo o tempo todo indiretamente manipulado e o ser humano, o Douglas fala melhor do que eu sobre isso, mas o ser humano ele tem a capacidade de se movimentar ou se auto-organizar para se adaptar à sociedade que vive, né? A gente é muito adaptável, eu preciso que a sociedade me aceite, e para isso eu faço algumas coisas que não são tão boas assim. Então, a capacidade de autogerenciamento de sentimentos, emoções, com foco nas finanças, é o principal fator de sucesso em organização financeira pessoal. Se nós conseguirmos manter o nosso foco, saber o nosso trabalho, a nossa forma de organização,
a gente consegue manter nossas finanças normalmente organizadas, tranquilas. A nossa ação com o dinheiro, deixa eu até mudar um pouquinho aqui, a nossa ação com o dinheiro, ela normalmente, ela tem que ser uma ação saudável e amistosa, tá? Nós não podemos brigar com o dinheiro. A gente foi criado, nós viemos numa cultura bem capitalista e nossa região aqui é muito da cultura italiana e o italiano tem uma relação meio difícil com o dinheiro. Então, a gente foi ensinado desde criança que dinheiro é sujo, que dinheiro, quem fica rico é porque está roubando, porque as pessoas não devem ganhar dinheiro, as pessoas, do dinheiro o dinheiro é um negócio do mal, que não é para nós. Então, a gente trata hoje nós já temos um modelo mental dizendo que dinheiro não é bom. Então, para nós, quando não temos, já temos uma relação, vamos dizer, de cultura difícil com o dinheiro, e nós não temos uma relação, uma capacidade de autogerenciamento dos nossos gastos, realmente o dinheiro é uma situação que chega no dia 5 do mês, dia 8, e no dia 10 ele sumiu. Eu acho tão engraçado que às vezes as pessoas dizem assim, o dinheiro não esquenta dentro da minha conta, né? Ele entra e sai. Entrou e saiu. Chegou, terminou, continua. Ganhamos o salário, recebemos o nosso salário, e no dia 15 não temos mais dinheiro. Quer dizer, temos mês, não temos salário. O mês termina muito depois do que o nosso salário. E isso, que o nosso dinheiro, né? Quem tem empresa é pior ainda, né? Se a gente olhar por empresas, a gente normalmente está juntando o dinheiro de hoje para pagar os boletos de amanhã. Então, se você não tem um controle efetivo aí, a gente pode ter um custo muito mais elevado, né? Então, a relação com o dinheiro, ela é muito boa, desde que a gente tenha esse autocontrole emocional e financeiro que a gente possa distribuir isso. Concordam? Alguém acha diferente? Sim, não? Positivo? Tá. Então, qual que é a nossa importância e o porquê que a gente fala realmente com propriedade e a gente cuidar um pouco mais do nosso planejamento? Porque nossas finanças, elas são, como o Douglas disse, elas são matemáticas, né? É muito mais fácil para mim falar para vocês de números do que quando a gente fala em emoções, que a gente não é palpável, não é tão, não é uma forma exata de dizer. Eu posso dizer, se eu ganho R$ 2.000 por mês, se eu tenho lá uma receita financeira de R$ 2.000 por mês, a minha despesa não pode passar de R$ 2.000 por mês. Senão, eu terei lá um problema financeiro. Como a gente faz isso, gente? Organizando o nosso dia a dia. Sabendo exatamente aonde nós gastamos, sabendo com que forma a gente organiza o nosso gasto, fazendo essa pergunta básica, se isso realmente é importante. Então, precisamos gerenciar dinheiro de forma racional. É primeiro ponto de inteligência financeira. Eu preciso gerenciar o dinheiro. Cara, mas eu ganho R$ 2.000, a minha receita é R$ 2.000 por mês, mas ela não dá conta. Cara, então não pode ser 2, tu tem que buscar 3, 4, 5, não sei. Mas só temos duas maneiras de conseguir conseguir equilíbrio financeiro. Ou eu ganho mais, ou eu gasto menos. É uma balança. Não tenho como fazer diferente. Não existe dizer assim, o mês que vem vai ser melhor. Não. Ele só vai ser melhor se você tiver atitudes diferentes. Seja para buscar mais recursos, receitas, seja para gastar menos ou reduzir as suas despesas. Então, é muito matemático, como eu já disse, é muito exato. Então, não tem como ser 2 mais 2 ser 5. Eu somei meu salário aqui, vai dar para pagar. Não. Tu somou 4, vai pagar 5. Não vai. Vai ser sempre exato. Limitar impulsos de compra. Não sei se vocês já ouviram falar, mas quando a gente fala em finanças e controle de gastos, alguém
Alguns especialistas dizem que a gente vai ao supermercado sempre depois de lanchar. Vocês já viram isso? A gente gasta em torno de 30% a menos quando a gente vai no supermercado alimentado. Quando a gente vai com fome, a gente gasta 30% a mais. Por quê? Porque nós compramos pelo nosso impulso emocional. Então, uma forma da gente limitar nossos gastos é a gente evitar gatilhos emocionais de compra. Então, se eu tenho dificuldade de passar na frente de uma loja e não comprar um calçado, troca a rua, caminha do outro lado, justamente para te evitar gatilhos emocionais. E outra maneira, definir tudo com base em cálculos, tá? Nós, contadores, a gente ama planilha, a gente tem paixão por programinhas que a gente vai lá e faça todos os cálculos. Olha, tenho tanto, então eu gastei tanto, até agora eu tenho saldo de tanto, é tipo o extrato bancário, né? Até essa semana eu convidei uma pessoa e a pessoa me disse assim, eu tenho controle de tudo, tu não precisa me falar sobre finanças, porque eu controlo tudo. Eu, sério? Que legal! Então me diz, como é que tu controla? Ah, tem a fatura do cartão de crédito. Tipo, a fatura do cartão de crédito é meu controle. Não é. Eu sei que lá na fatura do cartão de crédito a gente vai ter todos os gastos que eu tenho para pagar no final do mês. Só que às vezes, se eu não olhar essa fatura todos os dias ou toda vez que eu gastar, eu vou olhar lá no final do mês. Em vez de eu gastar R$ 2.000, que era a minha meta, eu gastei 3.500. E aí? Então, às vezes, a gente tem ferramentas que a gente acha que está controlando e nem sempre realmente é um controle efetivo que a gente tem. E o dinheiro o dinheiro é uma forma da gente alcançar nossos sonhos. A gente tem que ter isso muito claro. Então, eu preciso ter essa comparativa do que é importante para mim e o que não é importante para mim. Então, se eu tenho meus objetivos, se eu tenho meus sonhos, se eu tenho objetivos de vida, eles precisam ser foco. E eu, sim, destinar, inclusive, dinheiro para esse foco. Ah, eu quero viajar para os Estados Unidos. Tá. Se você não guardar dinheiro para ir para os Estados Unidos, você nunca vai fazer a viagem para os Estados Unidos. Então, isso é muito importante, é nós colocarmos objetivos na vida, é a gente. Normalmente, eu gosto muito de trabalhar assim, e eu acho que eu entendo que isso é importante, e se isso faz sentido para vocês, vocês também podem usar. A gente precisa pôr no papel. O que a gente quer, a gente põe no papel. Porque quando a gente deixa na nossa mente, nós acabamos perdendo o nosso foco. Então, ou botar no papel, ou dar metas, ou dar foco, faz com que a nossa mente grave algumas coisas que são importantes. E também nos ajude a controlar esses impulsos. Senão fica muito fácil. Eu digo às vezes, eu faço minha agenda na cabeça. Legal. Daí eu marco 2 compromissos no mesmo horário. Por quê? Porque justamente a minha mente não tem a capacidade de filtrar o que é importante e o que não é importante. Se eu botar no papel, eu vou dizer, esse compromisso é prioridade, esse não é. Financeiramente, a mesma situação. Eu tenho vontade de jantar fora. Hoje, vou gastar R$ 200 com a família para jantar fora. Mas esses R$ 200 estariam guardados para mim fazer uma viagem com a família para Porto Seguro. O que é importante? Então, essas perguntas a gente precisa analisar. Quanto mais forem escritas, quanto mais estiverem mensuráveis, quanto mais estiverem visíveis, mais fácil da gente conseguir comprometimento para alcançar. Então, é muito importante papel. Temos que guardar, escrever o que a gente quer, senão a gente nunca faz, tá? Eu vou falar de habilidades que vão converger diretamente com o que o Douglas falou, tá? Nós temos que ter um conjunto de habilidades que façam a gente realmente ter controle sobre a nossa vida. Eu gosto muito do Daniel Goleman, porque ele traz alguma forma de ver isso com muito mais simplicidade.
Eu preciso ter autoconhecimento, eu preciso controlar minhas emoções, eu preciso saber o que que impacta em mim, quais são os meus gatilhos. Eu preciso controlar meus impulsos, senão eu não consigo atingir o meu objetivo. Eu preciso ter uma automotivação, conduzir as minhas emoções para os objetivos que eu tenho. Sim, eu quero, vou dizer, eu e o Douglas colocamos um objetivo que a gente vai construir, que a gente vai ter a nossa sede num espaço muito legal. Cara, a gente põe no papel, a gente põe meta e todo mês a gente tem que olhar e dizer assim, não atingi. Por quê? O que que eu vou fazer? Plano de ação. Qual que é a ação que eu vou fazer para chegar na minha meta? Porque se eu olho isso com muita propriedade e com tempo, eu consigo realmente ter uma efetividade maior no meu resultado. Se eu deixar, daqui 2 anos eu vou comprar meu carro. Daqui 2 anos eu não vou ter dinheiro guardado para comprar meu carro. E aí, o meu sonho de ter o carro não vai acontecer. E assim, em todas as áreas da nossa vida, né? Então, quanto mais a gente tiver a junção dessas habilidades, maior é o nosso resultado. Reconhecimento de emoções em outras pessoas, a empatia. A gente precisa fazer com que as pessoas que nos rodeiam vivam na mesma intensidade com a gente. É difícil de emocionalmente a gente estar controlado quando eu tenho ao meu redor pessoas que têm um nível ou são muito diferentes de mim. Então, eu não posso querer me comparar algumas coisas. O meu gasto é igual ao meu amigo, só que o meu amigo ganha 5 vezes mais do que eu. Eu posso gastar que nem ele? Não, não posso. Eu preciso entender até onde vai os meus limites e entender o que as outras pessoas também têm de limites, porque às vezes nós queremos se igualar à sociedade ou a quem convive conosco e nós não temos o mesmo padrão. Então, o nosso cuidado com isso, para que a gente não perca a nossa estrutura financeira em função da forma com que a gente conduz, tá? E a nossa capacidade de influenciar as pessoas, né? Nossa energia financeira também vem desta forma. Como eu chego, como eu vou, como eu vendo o meu peixe, como eu posso ter mais resultados, como eu posso fazer com que as pessoas que convivam comigo entendam o meu sonho, a minha necessidade e a minha forma de me organizar, né? Porque nós somos muito julgados pela sociedade, então precisamos entender, precisamos fazer com que as pessoas também nos entendam e a nossa capacidade de influenciar as pessoas para que elas também sigam projetos parecidos com o nosso. É muito difícil. Quando a gente fala, às vezes, em família, e as finanças, elas têm uma relação muito forte familiar, que a gente nunca tem só o nosso salário, quando somos casados, temos família, normalmente as finanças são familiares, né? E daí tem lá o esposo, o marido com um objetivo e a esposa com outro. E aí as pessoas não convergem, financeiramente não funciona. A gente precisa ter influência ou ter capacidade de poder convergir os objetivos familiares para que o controle financeiro realmente aconteça. Um dos motivos de separação de casais ou de famílias, um dos principais motivos é o financeiro. Então, ele tem um impacto muito grande nas nossas emoções e na nossa forma de trabalhar internamente em casa ou no nosso trabalho, enfim. Mas a relação familiar, ela tem um peso muito grande com relação ao financeiro. Ok, pessoal? Todo mundo aí? Tá tranquilo? Tá? Então, como vamos organizar 2022? 2021 já foi, o que deu, já deu, agora é final do ano, a gente tá tipo, sabe aquela história assim, vamos começar dieta? Todo mundo, ou 80% das pessoas botam lá, meta do ano novo, dieta, emagrecer não sei quanto. Vamos começar dieta no dia 1º de dezembro? Não adianta, não dá, né? A gente está sempre, normalmente meses de festa, os meses que a gente mais tem
eventos, né? Então, começar a dieta em dezembro é algo que não dá. E assim é nosso controle financeiro. Vamos começar agora em dezembro? Sim, dá para começar. Diferente da dieta, né? É um mês propício para a gente começar a falar em controles financeiros. Por quê? Normalmente, compartilhem comigo se alguém tem algo diferente, mas dezembro é um dos meses que a gente mais gasta no ano. Verdade ou não? Sim, né? E aí a gente vem o 13º, a gente fica louco de feliz, e a gente gasta o 13º, 14º de janeiro, o salário de janeiro e de fevereiro, né? Por quê? O mês de dezembro é um mês extremamente emocional. A gente tem, a gente tem todo um sentimento ali com o Natal, com o Ano Novo, e a gente presenteia até o nosso cachorro, né? E às vezes isso pode causar um dano financeiro gigante na família, na vida e nos meses seguintes aí. Então, o cuidado com o financeiro agora é no final do ano, gente. Sim, procurem avaliar exatamente quem realmente merece. Não é que não mereça, acho que as pessoas merecem sim presentes, a gente tem todo um emocional envolvido aí, mas avaliem, perguntem, realmente vocês querem gastar todo o dinheiro que vocês programaram em presentes? Sim? Não? Vale a pena esse gasto? É melhor, é bom ficar endividado nos próximos 3 meses para dar presente no final do ano? Então, isso é importante que vocês se façam todas essas perguntas, porque normalmente os primeiros 5 meses do ano seguinte são meses que a gente passa pagando contas. E isso é uma realidade que ferra a nossa vida lá na frente, né? Porque daí a gente já sabe que já tem alguns gastos que são imprevisíveis, são previsíveis para o próximo ano, que são gastos padrões. Ah, eu tenho lá o IPTU da casa, eu já tenho o imposto de renda em abril ali, eu já tenho imposto de renda, eu já tenho as parcelas ali de janeiro, fevereiro que eu tenho que pagar, dos presentes de final de ano. Então, a gente vai terminar de pagar as contas do final de ano aqui, do encerramento do ano e do início do ano que vem, lá em maio, quando a gente consegue terminar. Quer dizer, maio, junho, estamos na metade do ano. Então, você só tem 6 meses para reorganizar, fazer teu planejamento. Então, é importantíssimo que a gente avalie tudo isso. Vou passar um pouquinho, porque acho que é bem importante lá no final. O que eu acho que é importante a gente fazer, tá? É uma forma que eu trabalhei um pouco, eu me trabalhei com isso, então é uma técnica que eu uso e que eu gosto de falar. A gente precisa classificar algumas coisas na nossa vida, para que a gente dê realmente a importância que precisa para elas. No livro do Paulo Vieira, eu gosto muito dos trabalhos do Paulo Vieira, ele separa a forma da gente investir nosso dinheiro. E aí é bem interessante, porque ele diz assim, nesse livro, ele diz que 60% da nossa receita financeira mensal, seja você com o teu pequeno negócio, seja você com o teu salário, independente de onde vem esse dinheiro, mas 60% do que você ganha, você deve pagar suas contas. Então, ou seja, se você ganha 5.000 reais, você pode gastar 60% desse valor em contas mensais, em gastos mensais, alimentação, saúde, enfim. 10% você tem que investir para ser rico. Ou seja, 10% você tem que guardar de dinheiro. Para quê? Para eventualidades, para riqueza, para investimento, ou até para uma crise gigante que possa vir. 5% se pagar. O que é se pagar? Cara, é me dar aquele pequeno prazer. Ai, eu queria tanto uma bolsa, né? 5% para o meu prazer pessoal, o que eu quero no mês. 5% abundar, fazer o que eu achar que tiver, fazer o que eu tiver vontade. Abundância, doar, sei lá,
10% da minha renda eu deveria, segundo os estudos do Paulo Vieira, doar, fazer a minha parte para que o mundo seja melhor. Instituições, projetos sociais ou qualquer coisa que eu faça com que quem está abaixo de mim possa se sentir um pouco melhor. 10% da minha renda. E 10% realizar os meus sonhos. Ou seja, 100% da minha renda distribuída de uma forma emocionalmente tranquila. Aí o pessoal me diz, Rosane, eu nunca consigo fazer isso com 60%, pagar minhas contas com 60% do que eu ganho. Normalmente é 95%. Então, gente, precisa se fazer alguma coisa. Se tu precisa 95% do que tu ganha para pagar as contas do mês, ou você está gastando demais, ou você está ganhando muito pouco. Ambos os lados precisam de atitude, tá? Ambos os lados. Esse 60% é fantástico quando a gente abre eles. E daí eu digo assim, cara, mas eu gasto 60%, o que eu gasto? Aonde que eu gasto? Essa é a principal ferramenta de a gente controlar nosso dinheiro. Quando a gente começa a olhar o que eu estou gastando, e isso não é um mês, tá? A gente precisa ter essa disciplina de fazer a classificação dos nossos gastos em muitos meses, tá? Para que a gente tenha a média de gasto. E aí a gente vai olhar e dizer assim, cara, meu bicho de estimação lá, eu tenho meu cachorrinho, ele gasta R$ 500 por mês. Ele diz, meu Deus. Ah, eu gasto lá de saúde R$ 1.000 por mês. Cara, alguma coisa está errada. Quando a gente consegue mensurar e quebrar exatamente do que a gente gasta, eu estou com números hipotéticos aqui, mas assim, quando eu comecei a fazer isso, eu vi que eu destinava 20% da minha renda em presentes. E as pessoas nem gostavam tanto assim do presente. Então, a gente começa a avaliar um pouco diferente o nosso gasto financeiro, o nosso investimento do nosso dinheiro. Porque dinheiro é tempo, tá? Daí a gente diz assim, quando eu compro alguma coisa, eu tô dando X horas da minha vida para aquele negócio. Por quê? Para nós ganharmos dinheiro, nós investimos o nosso tempo. A menos que a gente seja extremamente rico, acho que aqui no rico que eu digo financeiramente, né? Mas todos nós trabalhamos para ter renda, para ter receita. E o nosso trabalho ele é pago por hora, ou seja, eu vendo lá X horas do meu tempo e recebo X reais por essas X horas. Então, se eu vou gastar lá com presentes, vamos dizer, vou gastar com presentes R$ 1.000 por mês, eu dividindo lá pelo custo da minha hora, eu vou ter que trabalhar 200 horas para pagar, sei lá, 100 horas para pagar os presentes de R$ 1.000 por mês. Então, façam esse cálculo agora no final do ano, gastem com consciência, porque assim, às vezes, o que as pessoas esperam da gente é muito simples. É um doce, é uma lembrança, é um abraço, é uma atenção, e não é especificamente um presente de R$ 800, de R$ 1.000, de sei lá, que possa prejudicar a tua vida financeira. Então, eu uso algumas ferramentas, tá, pessoal? Eu não vou passar aqui para todas as ferramentas para vocês, porque a gente. Eu vou tirar aqui de compartilhar, para a gente voltar ao normal. Deixa eu só pegar aqui. Tá? Não vamos passar as ferramentas aqui, porque acho que não é o objetivo do dia, mas se alguém tiver interesse em planilha de controle ou de orçamento pessoal ali financeiro, eu tenho algumas planilhas, a gente pode mandar para vocês aí, o pessoal do suporte aí manda para vocês pelo WhatsApp, por e-mail, quem tiver interesse. Mas assim, o segredo, controlar os nossos gastos.
é conhecer o que a gente realmente faz com o nosso dinheiro, é estipular metas, é orçamento. Muito simples, é muito matemático. Gente, 5.000 reais, aonde eu vou gastar esse dinheiro? Façam um orçamento para o ano que vem. Façam lá, desenhem lá o salário de vocês, a renda de vocês, e diz assim, 5.000, volta lá para o slide do Paulo Vieira, diz assim, 60% do valor dos 5.000 é X reais, quanto que eu vou gastar com casa, quanto que eu vou gastar com combustível, e aí a gente muda de hábitos. E quando a gente muda de hábitos, a gente realmente consegue encaixar o nosso dia a dia a uma rotina mais racional, mais pensada. Caso contrário, a gente vai com o mundo, na mesma frequência que o mundo nos chama, e a gente vai fazendo acontecer. E aí a gente chega lá em final de 2022 e a gente vai olhar e dizer assim, a minha meta que era viajar para a Itália não aconteceu. Meu objetivo lá de trocar de carro também não aconteceu. Então, é bem importante, gente, que a gente avalie. Então, faz sentido para vocês? Pessoal, finanças, assim, infelizmente, é uma realidade que a gente precisa encarar com responsabilidade, porque ela é uma das áreas que mais realiza nossos sonhos, desde que ela seja realmente tratada com racionalidade. Tomados pelas emoções, e ultimamente as emoções são a flor da pele, né? A gente viu que somos emocionalmente instáveis por tudo que acontece, e eu não sei se eu tô. Não tô ficando velha, né? Porque, né? Ainda somos jovens, experientes, mas vamos dizer, se a gente pensasse lá 10 anos atrás, 15 anos atrás, parece que a vida tinha um ritmo menor, né? Não sei se para mim, se é só para mim, se para vocês também. Parece que a nossa intensidade emocional e rotineira era mais tranquilo. E agora a gente toma normalmente nossas ações em relação à rotina do nosso dia a dia. Cara, eu vou deixar para ir fazer a compra do presente de Natal no dia 24. Aí eu chego lá, acho coisa cara, porque eu já não tenho mais. Aí eu vou para o supermercado na hora do fechamento. E aí eu vou ter que gastar mais porque eu não olhei. Então, é a questão de realmente organização. Se a gente comprar, pessoal, não é feio comprar em promoção, tá? É muito bonito, tá? É muito inteligente. Às vezes a gente olha para a sociedade e diz assim, meu Deus, o cara tá comprando lá no Balaião. E daí? E daí? Daí quando o cara que comprou no Balaião foi fazer uma viagem para a Itália, a gente morre de inveja, né? Sim. Isso é inteligência. A Aline Isso é colocou no inteligência. chat aqui, né, no bate-papo, que ela quer as planilhas e que ela já faz o planejamento anual, mas mais focado em metas, não faz tão especificado com valores discriminados, por isso que ela quer as planilhas, sabe? Sim, senhora, Aline, vou mandar para ti. Manda Pode lá no deixar. grupo, Rosane. A Aline, gente, a Aline é mineira, tá? Olha Tá só, lá em BH ouvindo nós. Muito obrigada, muito Aline. legal. Pessoal, a minha gratidão, tá? A todos vocês que estiveram aqui. Fico extremamente lisonjeada e muito feliz, porque a gente começou com 15 participantes, a nossa turma era de 20 pessoas, tá? Até porque a gente queria realmente fazer algo um pouco mais dinâmico, um pouco mais fechado, né? Não era o nosso objetivo ter muita gente aqui. Começamos com 15 e estamos aí há 2 horas falando, né, Douglas? Cansamos os ouvidos do pessoal ali, mas nós terminamos com 15. Isso é maravilhoso, tá? Pessoal, a gente está à disposição. O Douglas trabalha diretamente com a área de consultoria, então é o trabalho dele diário, né? Eu ainda não 100%, né? Então eu tenho uma atividade fora do Instituto Despertar. Eu ainda faço parte da controladoria de uma empresa, né? Então
fiz parte ali de grandes empresas e agora eu tenho sim um projeto lá com a empresa Elevitar, lá em Aratiba. Então, o meu tempo ele é um pouco menos disponível, vamos dizer assim, mas a gente vai estar conversando com vocês e com quem tiver interesse mais vezes, porque o nosso objetivo realmente é a gente fazer um trabalho diferente e trazer esse conhecimento e poder ajudar as pessoas nessa organização em si e nessa busca por bem-estar. Seja ele emocional, seja ele financeiro, seja ele profissional, que acho que isso também é importante, né? Mas que a gente possa realmente não simplesmente passar por esta vida, o tempo que estivermos por aqui, porque ninguém sabe, né? Mas a vida é a única coisa que a gente sabe que a gente está na fila, mas a gente nunca sabe quem é o próximo chamado, né? Então, é o tempo que a gente estiver por aqui, a gente poder realmente fazer da nossa vida algo importante para nós e para quem está conosco. Queremos muito compartilhar muito sucesso nosso a nível de gestão, de trabalho e de todos que estiverem conosco, a nível da gente crescer junto como pessoas, né? Porque para mim e para o Douglas é importante, mas a gente aprende muito mais conversando ou aprende muito mais com as pessoas que estão conosco do que propriamente com os nossos estudos, né? Então é muito importante que todo mundo, todos que estiveram aqui, é importantíssima a presença de vocês. A minha gratidão pelas pessoas que me conhecem aí há muito tempo, eu sei que muita gente está aqui porque já tivemos outras experiências, né, em outros lugares aqui, tem pessoas que trabalharam comigo, enfim, e eu me coloco à disposição, dentro do limite do meu tempo, claro, mas para ajudar vocês a organizar. Então, se alguém precisa aí uma mentoria, gente, olha, Rosane, não sei fazer meu planejamento, tem lá 15 minutos? Cara, vamos sacrificar o meu almoço ou o meu final de tarde, mas sim, o grupo que está aqui pode entrar em contato ali com o suporte, tá? O pessoal está disponível aí. Se tiver dúvida, se precisar de ajuda, estaremos aí ajudando dentro da nossa possibilidade para que vocês se organizem. E que no ano que vem a gente possa compartilhar lá em dezembro do ano que vem o sucesso do processo, porque é um processo de construção, uma construção de conhecimento e que a gente possa realmente compartilhar junto. Então, eu quero que lá no final do ano que vem a gente possa estar nessa mesma turma aqui de 15, dizendo, olha, realmente meu ano foi um pouco mais tranquilo, porque eu me organizei, está melhor porque eu busquei essas outras alternativas, enfim. Tá? Então, minha gratidão de coração a todos vocês. Douglas, obrigada por compartilhar esse momento, né? Esperamos que a gente possa realmente fazer a nossa missão, né? Que nós dois, como sócios, definimos para o Instituto, que é a gente realmente mudar ou a gente ajudar as pessoas a melhorar as suas vidas, né? E que assim também, com certeza, a gente estará melhorando a nossa. Ok, pessoal? Foi bem bacana e acho que o pessoal, tu conseguiu trazer de uma maneira bastante sucinta e precisa, né, os conceitos, então acho que, né, o pessoal tá dando aquele tempo para decantar a ideia, né, quando eu me encontro com essas pessoas, eu falo assim, pessoal, não falem todo mundo ao mesmo tempo, senão começa a travar a conexão aqui, né, então, mas a gente está à disposição, né, para uma conversa, para, como eu disse a Rosana, uma mentoria, mesmo que seja um bate-papo aí para tentar encontrar uma solução. Douglas, Só um pouquinho, a Paula tinha colocado no chat assim, como é que faz para multiplicar por zero, né? Aí eu não sou dos números, né? Mas a minha resposta é assim, começa somando um, né? Não parte da multiplicação, né? Soma um e depois vai multiplicando, né? Do um vai multiplicando, né? Então, talvez, não sei se eu estou certo na minha colocação, mas a minha maneira de tentar ajudar foi essa. Douglas, a gente vai estar conversando de novo, né? 16 de dezembro e dia 5 de janeiro são os nossos próximos Business Talks. Então, Certo? quem quiser
está convidado para a nossa segunda rodada de conversa. Tragam perguntas, dúvidas. Até lá, quem tiver me perguntado aí as planilhas vai ter recebido. Então, dúvidas de como fazer, enfim, eu vou estar cobrando vocês, lógico, né? A gente dá uma ferramenta para vocês de controle. Eu quero saber se vocês vão preencher ou não, né? Porque senão. Mas assim, na boa, quem quiser participar, quem quiser convidar alguns amigos ainda, acho que a turma lá, a gente de repente possa ter um pouquinho mais de pessoas, né? Vamos ver como é que vai até lá. A gente teve várias pessoas que disseram que hoje não podiam, e a gente provavelmente tenha que fazer num outro dia da semana, porque a quinta-feira é um dia que realmente tem bastante pessoas que têm compromisso. Mas enfim, pessoal, espero ter ajudado de coração. Me coloco à disposição e qualquer dúvida, vocês têm aí contatos, com certeza eu estou no grupo aí também do WhatsApp, então vocês podem me chamar no telefone aí, na medida do possível eu vou estar respondendo vocês e o que a gente puder ajudar, estamos realmente engajados nesse processo.